Está falando sobre o Ministério do Turismo, o ministro Celso Sabino entregou o cargo, finalmente. Havia toda uma expectativa para que isso ocorresse, entregou carta de demissão do Ministério do Turismo, comunicou a saída ao presidente Lula depois de um acordo feito na semana passada. Ele entregou a carta de demissão hoje, mas disse que continuar no cargo por mais uma semana. Disse que Lula fez um pedido para que ele ficasse até a viagem a Belém. Segundo o ministro, ele acompanha o presidente na visita às obras da COP30 no Pará, estado do ministro, Ele é, portanto, paraense. De forma confusa, aliás, a entrega da carta funciona como uma espécie de aviso prévio. O presidente pediu que eu acompanhasse nessa viagem, missão à cidade de Belém, na próxima quinta-feira, e assim nós vamos estar. Vou como ministro ainda. Palavras aí do Celso Sabino. Apesar do pedido, Sabino não cravou se jogou a toalha totalmente, diz que vai seguir conversando com lideranças do partido, apresentando razões que explicou e que o presidente também falou e vamos continuar o diálogo, disse aí o ministro do Turismo. Questionado sobre possibilidade de reverter o quadro, ele desconversou, abre aspas, eu acredito no diálogo e eu acredito que os homens públicos devem querer o que é melhor para o país, fecha aspas. Ou seja, não respondeu nada, Leonardo Sakamoto está aqui comigo no estúdio, Daniela Lima está conosco também, vai aparecer aqui no telão. Boa tarde aos dois, bem-vindos. É isso, Não respondeu nada, Sakamoto, o Celso Sabino. Vai continuar, vai negociar e ele jogou uma frase pronta ali para tentar se sair pela tangente. Boa tarde. Boa tarde para o Diego, boa tarde para a Dani, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no UOL News, Bem, houve aquele ultimato, jogaram para o final, era para ter sido já entregue os cargos, Só que vamos lembrar que além de ministérios, o União Brasil tem uma série de cargos de segundo escalão, terceiro escalão. Eu quero ver entregar tudo isso. Tem cargo que não vai ser entregue, tem ministros que estão na cota do próprio Alcolumbre, que é do União Brasil, e no Alcolumbre ninguém mexe. É uma das pessoas mais poderosas da República neste momento. Ninguém tasca a mão, ninguém mexe. E ninguém nem dentro do União Brasil tem a coragem de chegar para ele. Aí, larga esses cargos que eles não te pertencem. Para não ouvir nada da boca do Alcolumbre, nem vão falar isso aí, E o ponto é o seguinte, que isso aqui, é claro, é no meio de um processo, de um desembarque do PP, do União Brasil, que está com uma federaçãozinha lá deles agora, para 2026, o Lula. E acho que qualquer pessoa, ninguém esperava que o União Brasil e que o PP fosse dentro do projeto presidencial do Lula em 2026, ou projeto presidencial da esquerda, o nome que for, vai o Lula, 99% de chance, a menos que tenha alguma questão de saúde até lá, caso contrário vai ele, e ninguém achava que eles iam juntos, O Lira estava lá, é um dos principais caciques do PP, estava lá com Bolsonaro há 4 anos, vai estar com o nome do bolsonarismo em 2026, o União Brasil também. Só que o União Brasil e o PP, claro, isso do ponto de vista formal. Se a gente for entrar na escala regional, o negócio muda de figura. Tem muita gente do PP e do União Brasil que vai abraçar o Lula na campanha, sim, no Nordeste para se reeleger. Deputado, senador, não tenha dúvida nenhuma, dada a força do PT e dada a força de Lula. Em outros lugares do Brasil, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quem abraçar o Lula e for do União Brasil e do PP vai ser expulso da cidade, não tenha dúvida nenhuma, por conta exatamente dessa diferenciação regional. Agora, Diego, o ponto é o seguinte, é óbvio que os dois partidos não vão com o Lula, mas uma diferença muito grande entre não ir com o Lula e fazer uma oposição cerrada em 2026. E eu acho que para até lá vai depender muita coisa. Se alguém perguntasse para a gente um tempinho atrás, a gente diria, olha, na atual conjuntura eles vão fazer oposição cerrada daqui em diante, vão tentar sabotar a pauta-bomba, etc. Só que o que acontece? Lula está recuperando popularidade, está diminuindo rejeição, a economia continua crescendo apesar das medidas para dar aquele choque, frear a economia. A inflação dos alimentos, que isso é fundamental, está caindo. Você está tendo aumento da renda média, você está tendo ainda queda no desemprego. Você teve notícias positivas, teve o escândalo do INSS, mas o governo está conseguindo devolver. Você teve o presentão dado por Donald Trump e Eduardo Bolsonaro, que jogou a pauta do patriotismo, do nacionalismo, para o colo da esquerda, aquele bandeirão dos Estados Unidos, lá na Avenida Paulista, sabe? Aquela
burrice no 7 de setembro bolsonarista. Você teve depois a pauta anticorrupção, que vai voltando para o colo também da esquerda, saindo da direita, depois da PEC da blindagem, né? Teve a condenação do Jair Bolsonaro, teve um monte de coisa que, no final das contas, é extremamente positivo para o governo Lula. E agora, o Trump acenando, né, depois de negociações políticas e econômicas, negociando, acenando que tem um caminho de conversa no meio disso aí. E aí fica aquela coisa, se o Lula estiver bem em 2026, olha, o Centrão é qualquer coisa, mas o Centrão, ele não é burro, ele é eterno, sabe? Ele vai estar lá, ele estava lá antes da gente chegar, vai estar depois da gente, e ele vai se adaptando. Então, hoje, entrega os cargos. Amanhã, só o tempo vai dizer. Daniela, quero te ouvir também, boa tarde. E é a 13ª troca de ministros, né, do governo Lula. Bem-vinda. Oi, querido. Oi, Sakamoto. Muito boa tarde para você que está acompanhando a gente nessa sexta-feira. Ainda não sextou, só sexta quando a gente termina Daqui aqui, a entendeu? pouquinho. Então, fica com a... Né? Não tão pouquinho assim, que hoje tem muito assunto para falar. Olha, eu acho que o Sakamoto foi no ponto, tá? União Brasil, o Sabino queria sair, não queria sair. Tentou ganhar tempo? Tentou ganhar tempo. O que aconteceu? Por que União Brasil e o PP, que hoje estão juntos, decidiram fazer uma espécie de separação do governo Lula? Porque Antônio Rueda, o presidente do partido do União Brasil, presidente dessa federação, foi alvo de uma série de reportagens, inclusive aqui do UOL. Ele está sendo agora, está tendo, inclusive porque foi até a Polícia Federal e a PGR pedir para ser investigado, está sendo investigado por suspeita de ligação com uma empresa que teria negócio com crime organizado. Ele seria dono de aviões que uma empresa que presta serviço para o crime organizado usa. O deputado nega, o presidente do União Brasil, ele é ex-deputado, nega qualquer tipo de irregularidade, diz que foi a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal colocar todos os dados dele à disposição para investigação. Mas o que está operando em Brasília hoje? Uma mentalidade muito antiga de que polícia era instrumentalizada e usada para pegar desafetos. Não faz nem sentido, se você tem um ministro no governo e esse governo conta com esse ministro, você colocar, né, agir por interesses políticos para dar tiro num aliado. União Brasil não é, na Câmara em especial, né? Na Câmara tem cerca de 30% dos deputados do União Brasil, que são 40%, perdão, dos deputados do União Brasil, que são da região Nordeste, da região onde o Lula tem mais força. Então, sempre foi um partido fraturado, entregava menos da metade dos votos, ou metade dos votos, a depender da pauta, e tem um grupo que está bem enraizado com a oposição mesmo, mais firme ao governo. Sempre foi assim, nada mudou. Mas o deputado, o Rueda, presidente do partido, entendeu que era preciso fazer um gesto político, acusou o governo de estar instrumentalizando a Polícia Federal, que a gente sabe que há bastante tempo a Polícia Federal passou a agir de maneira técnica, né? Um órgão independente e autônomo. Seus delegados, inclusive, têm... É só olhar a história recente do Brasil para ver que não escapou ninguém ileso, né? Do PT ao MDB, passando por União Brasil, PP, enfim. A Polícia Federal já incomodou a todas as cores, como deve ser, né? Quando tem indícios, vai lá e investiga. Resumindo, a saída do Sabino, ele pode ganhar mais um tempo, não ganhar mais tempo. Isso não preocupa tanto o governo quanto o ministro, que gostaria de permanecer no cargo. O que é que o governo não pode e não vai perder? Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Eu estava falando com uma fonte, a fonte disse, olha, Davi Alcolumbre hoje vale o próprio peso em diamante. Ele hoje é o aliado do governo. E o União Brasil, o PP, não tem como disse o Sakamoto, emparedar o Davi Alcolumbre. E o governo tende a cada vez mais fazer gestos a ele, que tem garantido vitórias importantes e está muito azeitada com uma turma da ala governista que está trabalhando pelas pautas, ou a pauta, eu diria, que é o interesse, o último grande interesse do governo Lula antes do ano que vem, que aí já é ano de eleição. Qual é? A anistia do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar mais imposto de renda. Essa é a proposta do governo. O governo aposta muito nela. O Senado aprovou a jato, mandou para a Câmara, que vota na semana que vem. Passou isso, o resto é só ir manejando, tá? O governo não tem mais nenhum outro grande projeto que nem tenha que passar no Congresso, custe o que custar.
para chegar em 2026 competitivo.